Então nós vemos Professor Carlos, só uma dúvida com relação às mulheres nessa seita. nós vamos chegar Assim. lá. Nós vamos chegar lá. Tá ótimo. E Nós só vamos uma perguntinha aqui que eu achei interessante do Francis. Francis Farago, nosso amigo aqui. João, o mais antijudaico era essênio? Olha, o João, eu não. Assim, nós estamos falando do apóstolo João, o personagem, ou João Batista, né? O João Batista, João, acho que é ele, o apóstolo, o o personagem, apóstolo, né? O o apóstolo. apóstolo João, que dá a literatura, ele sim era um essênio. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente mostrar aqui, só mostrar a capa. Deixa eu ver aqui, de uma referência bibliográfica para vocês, João e Curã, tá? Então, esse livro de James H. Clarence, alguma coisa. Então, esse livro aqui, ele vai tratar dessa questão, tá bom? Eu também tenho uma tese de doutorado muito bem escrita, que foi aqui feita na PUC Rio de Janeiro, que vai se aprofundar nisso aí também, nos termos em hebraico, aramaico, nos termos grego, porque principalmente nós vemos no Evangelho de João a influência de um pergaminho específico, que nós vamos ver aqui até no nosso estudo, que é o Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Então esse pergaminho, ele preenche o Evangelho de João de uma forma tão maravilhosa. E tem vários termos que são utilizados no Evangelho de João, vários termos, diversos termos, que são também oriundos dessa escrita, desse pergaminho. Então teve uma galera aí que no século XX deitou e rolou de vender livro nisso aí, porque descobriu esses paralelos. Então eles descobriram esses paralelos e escreveram um monte de livro. Mas é um monte mesmo, eu estou mostrando um, sem brincadeira nenhuma. Só do Evangelho de João e Curã, eu tenho na biblioteca do canal uns 7 livros sobre esse assunto. Então, para você ver que é um tema que dentro da academia, no tema específico Curã, é um tema prolífero. Muita gente falou sobre, bastante gente escreveu sobre. Esse tema, eu vi que ele era desconhecido no Brasil. No Brasil nem tem livro. No Brasil tem essa tese de doutorado. Ela está na minha biblioteca. Deixa eu ver aqui se eu até consigo mostrar ela aqui para vocês. Na minha biblioteca aqui. Quem quer se aprofundar nesse tema. Esse tema não é conhecido no Brasil, não, tá, gente? Eu não estou falando que eu trouxe o tema para o Brasil, não. Tem uma tese de doutorado. Estou dizendo que ele não é conhecido. Eu também não conhecia. Tá aqui, ó. Essa é a tese. Tá bom? Então, ó, o Cristo Luz no Quarto Evangelho e o tema Luz em Curã. Perspectiva literária do Quarto Evangelho a partir da sua relação com regra da comunidade. Tá? Então, ela vai trabalhar na tese aqui da Sandrelli, deve ser esse o nome dela, uma ótima tese, produzida em 2009. Tá? Tá aqui, ó, PUC Rio. Ela não vai só trabalhar no regras da comunidade, vai trabalhar em outros textos também, e ela vai diretamente no hebraico e no aramaico e no grego. Ela pega o termo lá, literalmente em hebraico, pega em aramaico, trabalha a tradução, pega os termos gregos, trabalha a tradução, mostra as semelhanças, e ela também mostra as referências bibliográficas. Foi através dessa tese de doutorado que eu encontrei tanta gente que falava sobre o Evangelho de João e Curã. Então está na tese dela, ela tem várias referências bibliográficas, nenhuma em português, felizmente, né? Tudo em inglês. Então por isso que é até desconhecido do público brasileiro, porque ninguém produziu, à exceção dessa tese, eu não conheço nada que foi produzido em português acerca desse tema, né, do Quarto Evangelho e Curã, tá bom? Fora que também tem livros, né, do João Batista, né, porque nós vamos ver que aquela questão do Novo Testamento, de preparar o caminho do Senhor, que é uma interpretação do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, essa interpretação ela vem dos essênios. Os essênios falavam isso, que eles preparariam o caminho do Senhor no deserto, e era através desses batismos que eram realizados. Então, João Batista se apropria dessa questão, as proximidades onde ele batizava também tinha relação também com os essênios. Então, é muito interessante isso.
A questão do suposto vegetarianismo dele também teria uma relação com os essênios, então são coisas interessantes. Deixa eu ver aqui. Professor Carlos, só essa perguntinha da Lindy. Os essênios, eles eram gnósticos 7 anos, e quando surgiu a seita ou filosofia dos essênios, que o professor acho que falou no comecinho. Sim, eu falei no começo. A gente fala novamente, né? O início dos essênios, eu até citei a obra do Edmund Wilson, né? Ele vai falar que tem uma origem comum com os fariseus. Outros acadêmicos, como eu falei outrora, Gesa Vermes também se aprofunda nessa questão. Seria em torno do final do século III, início do século II, antes da Era Comum, a partir dessa, vamos dizer assim, separação de que havia ali um outro grupo chamado Hassidim, que vai ser extinto, e vai dar origem a essas duas facções. E aí uma dessas facções seriam os essênios. Eles vão rejeitar, eles não vão aceitar a questão do sacrifício no templo, não vão aceitar a questão do sacerdócio do templo que está lá, e aí caberia uma outra história, que nós teríamos que falar de Alexandre Janeus, teríamos que falar até da dinastia dos Asmoneus, teríamos que falar da questão dos Macabeus, então envolveria toda uma construção também do contexto histórico, que vai dar origem ao surgimento dos essênios. Os essênios eram místicos esotéricos, isso com certeza absoluta. Eu não os chamaria de agnósticos, porque o Deus deles era, o Deus dos essênios era Javé. Ainda que em uma outra interpretação. Ela falou gnósticos, né? Ela perguntou se os essênios eram gnósticos 7 anos. Gnósticos, com certeza. 7 anos a gente já não poderia afirmar academicamente falando. Mas gnósticos, que eles trabalhavam a própria gnose, com certeza absoluta, sem dúvida. Pelo que eu já li, eu vejo que os essênios eles tinham um esoterismo muito particular. Eles trabalhavam horóscopo, por exemplo. Existe o pergaminho, do qual o nome dele é horóscopo do Messias. Esse pergaminho existe. Então nós temos outros pergaminhos, o pergaminho do Filho de Deus, e é um horóscopo mesmo, tá? É tipo assim, o Messias vai nascer quando o Sol estiver passando por Touro e chegando na constelação de Virgem. É assim, horóscopo mesmo, é um horóscopo, tá bom? Fala também das características internas do Messias, quantas vezes ele vai nascer, dá até uma ideia de se nós fôssemos olhar para uma questão moderna, bem moderna mesmo, fazendo um anacronismo de reencarnação, mas na verdade é que ele vai nascendo em cada mundo, que é a ideia de logos, né? Dos logos de Philon. Então ele vai surgindo em cada esfera, em cada mundo, aquelas esferas enoquianas, até chegar ao nascimento devido como homem. Então eles eram bem esotéricos. Tinha as orações que eles faziam, as preces. Tem um livro até muito interessante, esse eu não sei onde está. Está no meu computador, está na minha biblioteca. Esse que eu falei agora, eu não separei esse aqui para mostrar. Que ele é um livro em que o autor também é um acadêmico. É um livro em que ele vai falar só das orações dos essênios, mais nada. É um acadêmico que ele escreve um livro só para falar dessa parte mais mística e esotérica dos essênios. As orações, como eles viam os anjos, né? Tem um texto muito interessante também, que se parece muito com a questão lá da árvore e a estátua dos sonhos de Daniel. Então os essênios também têm essa questão das árvores, a árvore de ouro, a árvore de prata e por aí vai. Então eles têm toda uma parte apocalíptica também. Tem o manuscrito da guerra, que é um manuscrito muito interessante, que além de ser um manuscrito apocalíptico, é um manuscrito também que retém uma certa gnose. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much